e louvor do Senhor. Que coisa boa, irmãos, é você poder ser livre. Ser livre. E Deus queria que o povo celebrasse. Então a Páscoa lá, ela tinha esse propósito. Ela foi estabelecida para ser um marco na terra de Israel, para que o povo de Israel celebrasse de que com mão forte o Senhor os libertou. Porque quando o pessoal perguntava: que rito é esse? O que é que vocês estão celebrando? O que é isso mesmo? Eles: olha, o Senhor nos tirou com mão forte lá da terra do Egito. Então a Páscoa, ela tem esse propósito. Ela foi de fato, irmão, estabelecida por Deus, porque foi Deus quem deu as ordens claras. Foi Deus quem disse como tinha que fazer. Foi Deus que apontou que era o cordeiro, que era o sangue. Então era Deus dando ali de fato a direção de como aquele rito deveria ser feito, como aquele rito deveria ser celebrado, como aquela primeira Páscoa deveria ser celebrada, mas as outras que viriam imitariam aquela dali da mesma forma, para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que a nação de Israel nunca esquecesse que foi Deus que tirou eles lá da terra do Egito com mão forte. E a ceia, ela foi levantada por Jesus, para que a gente nunca esqueça do que Ele fez por cada um de nós. Porque quando nós olhamos para essa mesa, quando nós olhamos para isso, para o pão, para o suco de uva que representa o vinho, a gente lembra que Jesus morreu por nós. Glória a Deus. A gente lembra que foi através desse sacrifício que nos trouxe a paz, que nos trouxe liberdade para a honra e glória e louvor do Senhor. Então a Páscoa, ela foi estabelecida de fato para isso. E Deus disse como era para fazer. Não esqueceu nenhum detalhe, que só ele faça assim. E na Páscoa de Cristo, Cristo toma o pão e nos ensina como fazer. Eles façam isso desse jeito, em memória de mim. Bebam desse jeito, celebrem dessa forma. Deus falou também lá: olha, celebrem dessa forma. É o cordeiro, é o sangue do cordeiro que vai trazer libertação para vocês. E ele estava de fato lá no Antigo Testamento ensinando como Cristo nos ensina no Novo Testamento, para a honra e glória e louvor do Senhor. Porque a Páscoa do Antigo Testamento, ela apontava para Jesus. Ela apontava para o cordeiro que de fato iria vir, e com seu sangue iria comprar gente de toda raça, tribo, língua e nação, como diz a palavra do Senhor em Apocalipse. Porque Jesus de fato, ele é o Cordeiro de Deus que tira. João, quando ouviu ele pela primeira vez, a primeira palavra de João acerca de Jesus, segundo o Evangelho de João, foi essa. Quando João vê Jesus passando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era uma pessoa andando, mas João Batista diz: ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro que com seu sangue vai remir a Israel, e vai remir aqueles que nele crê, para a glória e honra e louvor do Senhor. Porque a Páscoa, ela apontava para Jesus. Porque quando a gente leu aqui em Coríntios, a gente entende que Jesus é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa é Ele. E é por isso que em uma noite de celebração, onde Ele está celebrando a Páscoa ali com os seus discípulos, com os apóstolos, e nessa noite a gente está, de uma certa forma, tentando representar aqui, embora ninguém aqui é digno, né, de representar tamanha honra, tamanha autoridade. Mas quando nós olhamos, irmãos, nós de fato entendemos que a nossa Páscoa é Cristo. Porque como o povo lá no Antigo Testamento foi liberto pelo sangue do Cordeiro, nós também somos libertos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira
o pecado do mundo. Porque Jesus Cristo foi um sacrifício perfeito. A Bíblia diz que o cordeiro tinha que ser sem defeito. E a Bíblia diz que em Jesus não foi achado dolo algum, a ponto de quando as pessoas queriam apedrejar Jesus, Jesus disse: olha, me aponte um pecado. Me diga um pecado. E ninguém teve ousadia em João 8, lá no final, de acusar Jesus de nenhum pecado, porque ele era um cordeiro perfeito. O que a Páscoa de Jesus então representa, pastor, para nós? A Páscoa de Jesus representa também a passagem da escravidão para a libertação. A Páscoa de Jesus representa para nós que nós passamos da morte para a vida, porque em João 5,24 Jesus diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim e ouve a minha voz